Bom dia. Vamos começar o nosso estudo apresentando a vocês espiritualidade com simplicidade. Nós vamos começar o nosso estudo falando do Livro dos Espíritos, as causas primeiras, do capítulo 1, Deus. Que é Deus? Deus é a inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas, que se deve entender por infinito. O que não tem começo e nem fim, o desconhecido. Tudo que é desconhecido é infinito. Poder-se dizer que Deus é o infinito? Definição incompleta. Pobreza da linguagem do homem, que é insuficiente para definir as coisas que estão acima de sua inteligência. Deus é infinito em suas perfeições, mas o infinito é uma observação, é uma abstração. Dizer que Deus é o infinito é tomar o atributo pela própria coisa, é definir uma coisa que não é conhecida por uma coisa que também não é. Na pergunta o que é Deus, notaram que Deus é tudo realmente o que nós pensamos. Ele é a inteligência suprema. Ele é a causa primeira de todas as coisas. Ele é a inteligência suprema. Não há ninguém no universo que tenha a inteligência de Deus, porque Ele é o Criador. Ele é o Criador Supremo, não alto Criador. Ele é o Criador de todas as coisas. Ele é a causa primeira de todas as coisas. A causa primeira, quem criou todas as coisas foi Deus. A segunda pergunta é o que se deve entender por infinito. O que não tem começo, nem fim, o desconhecido. Tudo que é desconhecido é infinito. Então tudo aquilo que é desconhecido é infinito, aquilo que a gente não conhece, né? Tudo aquilo que tem um fim, depois do fim tem muitas coisas, né? Então, aquela coisa que a gente acha que não tem fim, mas depois do fim sempre tem mais alguma coisa, né? Poder-se dizer que Deus é o infinito? A pergunta é bem longe, né? Definição incompleta. Nós definimos incompletamente o termo, né? Quer dizer, pobreza da linguagem dos homens, da nossa linguagem, né? Que é insuficiente para definir as coisas que estão acima da nossa inteligência, né? O que está acima da nossa inteligência é difícil para a gente definir. Deus é infinito em suas perfeições, mas o infinito é uma abstração. Dizer que Deus é o infinito é tomar o atributo pela própria coisa, é definir uma coisa que não é conhecida por uma coisa que também não é. Então os Espíritos explicaram muito bem. Provas da existência de Deus. Onde se pode encontrar a prova da existência de Deus?
um axioma que aplicais às vossas ciências. Não há efeito sem causa. Procurai a causa de tudo que não é obra do homem, e vossa razão vos responderá. Para crer em Deus, basta lançar os olhos sobre as obras da criação. O universo existe. Ele tem, pois, uma causa. Duvidar da existência de Deus seria negar que todo efeito tem uma causa e adiantar que o nada pode fazer alguma coisa. O nada é o nada. E o nada não pode fazer nada. Que consequência se pode tirar do sentimento intuitivo que todos os homens carregam em si mesmos da existência de Deus? Que Deus existe. Porque de onde lhes viria esse sentimento se ele não repousasse sobre nada? É ainda uma consequência do princípio de que não é efeito sem causa, né? Todo efeito tem uma causa. O sentimento íntimo que temos em nós mesmos da existência de Deus não seria o fato da educação do produto de ideias adquiridas? Se assim fosse, por que os nossos selvagens teriam esse sentimento? Se o sentimento da existência de um ser supremo não fosse senão o produto de um ensinamento, ele não seria universal e não existiria. Como as noções de ciência, senão naqueles que teriam podido receber esse ensinamento, né? Então, mesmo aqueles simples que nunca receberam noções de ciência, eles têm a noção completa de Deus, porque eles têm pela simplicidade de entender as obras de Deus, né? Poder-se-ia encontrar a causa primeira da formação das coisas nas propriedades íntimas da matéria? Mas então, qual seria a causa dessas propriedades? É preciso sempre uma causa primeira. Atribuir a formação primeira das coisas às propriedades íntimas da matéria seria tomar o efeito pela causa. Porque essas propriedades são elas mesmas um efeito que deve ter uma causa. Que pensada opinião que atribui a formação primeira a uma combinação fortuita da matéria, isto é, ao acaso. Outro absurdo. Que homem de bom senso pode olhar o acaso como um ser inteligente? Aliás, que é o acaso? Nada. E o nada não pode produzir nada. A harmonia que regula as atividades do universo revela combinações e fins determinados, e por isso mesmo revela a força inteligente. Atribuir a formação primeira ao acaso seria um contrassenso, porque o acaso é certo e não pode produzir os efeitos da inteligência. Um acaso inteligente não seria mais um acaso. Onde se vê na causa primeira uma inteligência suprema e superior a todas as inteligências? Temos um provérbio que diz isso. Pela obra se reconhece o arte. Pois bem, olhai a obra e procurai o arte. É o orgulho que engendra a incredulidade. O homem orgulhoso não vê nada acima dele, e é por isso que ele se chama de espírito forte. Pode ser que um sopro de Deus pode bater. Julga seu poder de uma inteligência pelas suas obras. Nenhum ser humano
não podendo criar o que produz a natureza? A causa primeira, pois é, uma inteligência superior à humanidade. Quaisquer que sejam os prodígios realizados pela inteligência humana, essa inteligência tem, ela mesma, uma causa. E quando mais o que ela realiza é grande, mais a causa primeira deve ser grande. Essa inteligência é a causa primeira de todas as coisas, qualquer que seja o nome sob o qual o homem se designe. Atributos da divindade. O homem pode compreender a natureza íntima de Deus? Não. É um sentido que lhe falta. Um dia será dado ao homem compreender o mistério da divindade? Quando o seu espírito não estiver mais obscurecido pela matéria e pela sua perfeição estiver próximo dele, então ele o verá e o compreenderá. A inferioridade das faculdades do homem não lhe permite compreender a natureza íntima de Deus. Na infância da humanidade, o homem o confunde frequentemente com a criatura, da qual lhe atribui as imperfeições. Mas à medida que o senso moral se desenvolve nele, seu pensamento penetra melhor o fundo das coisas e dele faz uma ideia mais justa e mais conforme a sua razão, embora sempre incompleta. Se não podemos compreender a natureza íntima de Deus, podemos ter uma ideia de alguma de suas perfeições? Sim, de algumas. O homem as compreende melhor à medida que se eleva acima da matéria. Ele as entrevê pelo pensamento. Quando dizemos que Deus é eterno, infinito, imutável, imaterial, único, todo-poderoso, soberanamente justo e bom, não temos uma ideia completa dos seus atributos? Do vosso ponto de vista, sim, porque credes tudo abraçar. Mas, sabeis bem que há coisas acima da inteligência do homem, mais inteligente e para as quais vossa linguagem, limitada às vossas ideias e às vossas sensações, não tem expressão adequada. A razão vos diz, com efeito, que Deus deve ter essas perfeições no supremo grau, porque se eu tivesse uma só de menos ou não fosse de um grau infinito, ele não seria superior a tudo e, por conseguinte, não seria Deus. Por estar acima de todas as coisas, Deus não deve suportar nenhuma vicissitude e não ter nenhuma das imperfeições que a imaginação pode conceber. Deus é eterno. Se ele tivesse tido um começo, teria saído do nada, ou teria sido criado ele mesmo, por um ser anterior. É assim que de degrau em degrau, remontamos ao infinito e à eternidade. É imutável. Se estivesse sujeito às mudanças, às leis que regem o universo, não teriam nenhuma estabilidade. É imaterial, quer dizer, sua natureza difere de tudo que chamamos matéria. De outro modo, ele não seria imutável, porque estaria sujeito às transformações da matéria. É único. Se houvesse vários deuses, não haveria unidade de vista, nem unidade de poder no ordenamento do universo. É todo poderoso, porque é único. Se não tivesse soberano poder, haveria alguma coisa mais poderosa ou tão poderosa quanto ele. Não teria feito todas as coisas, e as que não tivesse feito seriam obras de um outro Deus. É soberanamente justo e bom. A sabedoria providencial das leis divinas
se revela nas menores coisas, como nas maiores, e essa sabedoria não permite duvidar da sua justiça nem da sua bondade. Panteísmo. Deus é um ser distinto, ou seria, segundo a opinião de alguns, o resultante de todas as forças e de todas as inteligências do universo reunidas. Se for assim, Deus não seria, porque seria o efeito e não a causa. Ele não pode ser ao mesmo tempo um e outra. Deus existe. Não podeis duvidar. É o essencial. Crede-me. Não vedes além. Não vos percais no labirinto de onde não podereis sair. Isso não vos tornaria melhores, mas, talvez, um pouco mais orgulhosos, porque acreditaríeis saber o que na realidade nada saberíeis. Deixai, pois, de lado todos estes temas. Tendes muitas coisas que vos tocam mais diretamente, a começar por vós mesmos. Estudai as vossas próprias imperfeições, a fim de vos desembaraçar delas. Isso vos será mais útil do que querer penetrar o que é impenetrável. Que pensar a opinião segundo a qual todos os corpos da natureza, todos os seres, todos os globos do universo, seriam parte da divindade e constituiriam, pelo seu conjunto, a própria divindade, ou seja, a doutrina panteísta? O homem, não podendo se fazer Deus, quer ao menos ser uma parte dele. Aqueles que professam essa doutrina pretendem nela encontrar a demonstração de alguns atributos de Deus. Os mundos sendo infinitos, Deus é, por isso mesmo, infinito. O vazio nada, não estando em nenhuma parte, Deus está por toda parte. Deus estando por toda parte, uma vez que tudo é parte integrante de Deus, Ele dá a todos os fenômenos da natureza uma razão de ser inteligente. Que se pode opor a esse raciocínio? A razão. Refletir maduramente e não vos será difícil reconhecer o absurdo. Essa doutrina faz de Deus um ser material, que, embora dotado de uma inteligência suprema, seria em grande o que somos em pequeno. Ora, a matéria se transformando sem cessar, se fosse assim, Deus não teria nenhuma estabilidade, estaria sujeito a todas as vicissitudes, a todas as necessidades, mesmo da humanidade. Faltar-lhe-ia dos atributos essenciais da divindade, a imutabilidade. As propriedades da matéria não podem se aliar à ideia de Deus, sem o rebaixar em nosso pensamento, e toda a sutileza do sofisma não chegarão para resolver o problema de sua natureza íntima. Não sabemos tudo o que ele é, mas sabemos o que ele não pode deixar de ser. E esse sistema está em contradição com as suas propriedades mais essenciais. Ele confunde o Criador com a criatura, absolutamente, como se quisesse que uma máquina engenhosa fosse uma parte integrante do mecânico que a concebeu. A inteligência de Deus se revela em suas obras, como a de um pintor em seu quadro, mas as obras de Deus não são mais do próprio Deus, e o quadro não é o pintor, que o concebeu e executou. Bom, temos aí o primeiro capítulo do Livro dos Espíritos, que se fala do Criador do Universo, Deus. Então é isso por hoje, é só. Muito obrigado, um abraço a todos. Espiritualidade com simplicidade. Ok? Boa tarde a todos. Um grande abraço.